Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a terceira e última hora. Hoje, 31 de maio de 2023, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 61 999 75 81 40. Você pode participar por mensagem de texto ou de voz. Mas agora, já que vamos entrar no nosso debate, para ficar mais fácil, as mensagens de texto são bem-vindas também. 10 horas, 3 minutos. Revista Justiça. Debate. E você passa a acompanhar também com imagens ao vivo do estúdio da Rádio Justiça esse debate que você vai acompanhar a partir de agora aqui no Revista Justiça. O tema de hoje, Dia Mundial Sem Tabaco. Dia em que os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde se unem para chamar a atenção para a epidemia do tabaco e também as tristes mortes que ele causa, o tabagismo. Vamos falar sobre os perigos, vamos falar sobre as questões que envolvem o direito. Por enquanto, aqui em nossos estúdios, recebo a advogada especialista em direito empresarial e médico, Thaís Gracindo. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E também daqui a pouquinho vamos estar recebendo o médico pneumologista, o doutor Ricardo Martins. Doutora Thaís, vamos falar sobre as questões que envolvem as leis, os direitos fundamentais. Temos direitos fundamentais relacionados à saúde que são garantidos aqui no nosso país e isso envolve também a proteção, o tabagismo. Qual a análise inicial a senhora faz? Bom, nós temos uma legislação que data de 1996, que foi quando foi regulamentada a propaganda de tabaco em geral, né? Foi proibida veiculação em televisão, em rádio e até mesmo banners em lugares externos, somente ali onde fica o tabaco. Por quê? Lá nos anos 50, 30, por ali, fumar era chique. Fumar era status, era poder, glamour. Quem da nossa época não lembra das propagandas da Marlboro, né? Eram icônicas aquelas propagandas. Eu me recordo, a minha mãe fuma desde os 13 anos. Fumava, né? Ela não fuma mais, mas fumou desde os 13 anos porque era bonito, né? Tinha até um cigarro com o nome Ela, salvo engano, né? A minha mãe fumava chamava Charme. Então, daí, né? A gente verifica e a gente pode ver como era glamuroso o cigarro. Era símbolo de status, de poder, de elegância, né? Aquelas piteiras antigas, né? Que as mulheres usavam. E à medida que o tempo foi passando, foi se percebendo as questões ligadas à saúde, cânceres de uma maneira geral, doenças pulmonares, enfisemas e etc. Então, ao longo do tempo, se viu quanto era prejudicial. Além do fator aditivo, né? Que é viciante, que o tabaco tem, na verdade, a nicotina. Então, em 96, um pouco depois da Constituição, que veio ali em 88, foi promulgada essa legislação que normatizou as propagandas. E ela proibiu algumas coisas e determinou que certas informações constassem nas embalagens. Foi quando a gente passou a ver no verso das carteiras de cigarro fotos de pessoas doentes, de pulmões com câncer, imagens bem fortes, com frases de impacto que estão determinadas na lei. A lei traz exatamente essas frases que devem constar nas embalagens, justamente para trazer essa conscientização e inibir o fumo. Infelizmente, hoje em dia a gente tem um movimento contrário. A gente teve um movimento pela saúde, a geração saúde aí, muitas pessoas na faixa dos 20, mais de 20, 30 ali, da minha geração, já tem uma repulsa, né? Alguma rejeição ali ao cigarro. Mas hoje a gente tem um movimento contrário, que veio aí nos últimos 10, 15 anos, primeiramente com o narguilé e atualmente com os cigarros eletrônicos ou os famosos vapers. Ainda voltando ao passado, tínhamos até equipes de Fórmula 1. Um carro de uma equipe, por exemplo, era a cor, né? O formato, até o desenho do maço de cigarro, né?
Exatamente. E isso acabou sendo proibido. Tudo proibido. Não há nenhuma, dentro da legislação brasileira, esse tipo de propaganda é totalmente vedado. É um movimento até mundial. E tivemos também, com o tempo, eu lembro de uma outra propaganda de cigarro que fazia associação ao esporte, né? Ou sucesso, né? Exatamente. Era o esporte, saúde, virilidade. E a legislação, essa lei, 9496, não vou lembrar exatamente o número da legislação. Sou terrível com números. Mas na própria legislação faz a vedação expressa. A associação a desempenho sexual. A 9294. 9294. Qualquer tipo de associação a benefícios de saúde, seja esportivo, seja desempenho sexual, isso está claro. A legislação ela é literal nesse ponto, ela é literal. Não pode fazer nenhuma associação de benefícios ligados à saúde. E como fica a questão que envolve a responsabilidade dos fabricantes de cigarros, doutora Thaís? Tivemos um passado, né? Tivemos as modificações da lei, tivemos até filmes que falam, né, sobre a questão que envolve a indenização dessas pessoas vítimas do tabaco, né, principalmente lá nos Estados Unidos. E o que podemos dizer sobre isso, então, aqui no Brasil? O que temos sobre lei a respeito dessa responsabilidade? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente vai ter aí o Código Civil, que é genérico, e nós temos o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele traz a necessidade de informação adequada, logo, tem que informar os prejuízos, o potencial aditivo das substâncias que estão ali no cigarro, e caso a empresa não cumpra esses requisitos, aí sim, ela pode ser responsabilizada. É bem complicado, porque a gente passa hoje muito pelo livre-arbítrio, pela escolha do paciente, né, do fumante. Porque hoje a propaganda ela não é mais ostensiva como era antes. Então, antigamente, a gente poderia dizer que havia uma indução, um subterfúgio para enganar a pessoa, para iludir a pessoa. Hoje a gente já não pode mais, justamente porque aqui é proibido esse tipo de associação. E a responsabilidade do Estado? Como fica nessa situação, doutora Thaís? Veja bem, o Estado tem que fazer cumprir o que está na legislação. Ele tem que, de fato, não permitir que essas propagandas, que essas empresas façam propaganda e, paralelamente, criar programas de conscientização da população, né? De prevenção, de coibir mesmo. Porque a gente não vai poder proibir, a princípio, a pessoa de fumar, porque, por enquanto, não é uma substância ilícita, como são outras drogas, como opioides, como a maconha, cocaína, heroína e etc. Né? Então, nós não temos uma norma que proíba, como o álcool, que é uma droga lícita. A gente tem aí políticas de combate, né, de educação sobre o uso racional dessas substâncias. A gente sabe, por exemplo, que os médicos, inclusive, recomendam uma taça de vinho tinto por dia, que é salutar. Mas aí, até que ponto é salutar para uma pessoa que é alcoólatra? É 0 gotas de vinho, né? Não sei se você sabe, um alcoólatra ele nunca deixa de ser alcoólatra. Ele para de beber, mas ele será alcoólatra o resto da vida. Isso é o que os psicólogos, é o que a medicina diz sobre o alcoolismo. É uma doença que, se eu tenho um familiar e ele fica perto, se você vai beber alguma coisa, ele fica ali querendo sentir o cheiro. Tem esse fumante também. Deixa eu fumar um pouquinho aqui com você. Deixa eu sentir um cheirinho do que você está bebendo. Mas e ele fala para mim, eu não posso botar uma gota de álcool. Eu não posso beber. Por isso que a frase evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole, porque depois do primeiro gole já não tem mais controle. E a nicotina, ela tem esse potencial aditivo, né? Eu sou filha de fumantes. Minha mãe fumava cigarro, meu pai fumava cachimbo. E você era uma fumante passiva? Desde o útero. Minha mãe não parou de fumar, nem na minha gravidez, nem na gravidez do meu irmão. Crianças com baixo peso, né, baixa estatura, tanto eu quanto ele, né, foram partos diferentes, mais complicados, a seu modo, a recuperação dela também foi, eu fui para incubadora, então assim, lá atrás ainda era pior, né, porque a gente não tinha tantos recursos até para o tratamento da gravidez, como tínhamos quando ela engravidou do meu irmão, porque tem
diferença significativa aí de idade. Foram 18 anos de intervalo entre uma gravidez e outra. Então, já tinha mais recursos na própria medicina. Agora, além do fumo passivo, né? O exemplo. Muita gente segue o exemplo. Eu segui o exemplo contrário. Eu tenho aversão a cigarro, aversão a cachimbo, né? E diziam sempre, cachimbo não é tão ruim, porque não se traga no cachimbo diferentemente do cigarro, que o cigarro, a fumaça é processada no pulmão, no cachimbo é só na boca. Aí, hoje meu pai está com câncer de boca. Minha mãe não teve nada, curiosamente, né? Nenhum dos dois fuma mais, porque os dois esqueceram. Os dois têm Alzheimer, então os dois esqueceram que fumam. Mas se estivessem em plena consciência, duvido que tivessem largado o vício. Vamos falar sobre o dever do Estado em dar assistência a essas pessoas. Ele tem a obrigação de dar assistência à saúde a essas pessoas que são diagnosticadas com casos de câncer provocados pelo tabagismo também? Sim. Da mesma forma, não há um tratamento especial para isso, né? A obrigação do Estado é a mesma em todos os casos. Mas eu entendo, e aí é uma interpretação pessoal, de que há maior responsabilidade nesses casos. Por quê? Existe, sim, a possibilidade de se tornar ilegal o consumo desse tipo de... Nós estamos prestes a julgar a descriminalização das drogas, principalmente a maconha? Exatamente. Como é que fica essa situação? É exatamente isso. Nós teremos, e como a gente vinha conversando antes, né? Muitos países no Brasil, na Europa, no mundo e na Europa, eles descriminalizaram. Foi muito bom, ab início, né? Porque houve uma queda na criminalidade, etc. E aí surgiu um novo problema. Um problema de saúde pública, porque você tem viciados à torta e à direita. Então, a gente deixou de ter um problema de um lado e passou a ter um problema de outro lado. A minha grande preocupação é essa. Nós vivemos num país em que nós temos grandes disparidades sociais e a gente sabe que muitas pessoas esperam ansiosamente o fim de semana para tomar sua cerveja, para beber, né? É muito comum isso na população jovem também. Sim. Se a gente legaliza drogas, a gente vai ter essas substâncias também recreativas legalizadas e eu acho que a situação pode ficar muito complicada. Doutora Thaís, tivemos o avanço das leis que proibiram, né, o consumo do fumar nos locais. O que podemos dizer hoje para o nosso ouvinte? É proibido fumar em vários locais? Essa pessoa tem liberdade para fumar? Os fumódromos ainda existem? Deveriam existir, porque foi exatamente essa mesma lei que trouxe essa limitação. Lugares públicos, fechados, ambientes fechados, restritos em que haja mais de uma pessoa, né? Hoje a gente tem até alguns condomínios que têm problemas, apartamentos muito pequenos, muito próximos, em que um vizinho é fumante e o outro se incomoda, né? Não há o que fazer porque ele está fumando dentro do próprio espaço. Agora, por exemplo, muitas pessoas hoje fumam nas janelas das suas casas porque muitas pessoas que vivem com ela não gostam do cigarro, então eles vão até a janela e aí incomodam o vizinho. Aí sobe, vai para o lado, né? Vai para baixo. Exatamente, a gente tem esse problema, mas a legislação está aí vigente e antigamente, não sei se você se recorda, mas se fumava em avião. Sim, aviões, ônibus de passeio, ônibus de turismo, você ia fazer uma viagem e a pessoa fumava. Eu lembro daquela imagem dos ônibus de turismo e tinha ali o cinzeiro, né? No banco da frente. Sim, é verdade, aquele que era redondinho ou aqui no braço aquele que abria no avião também tinha. No braço Agora imagina, do um assento. Avião, o ônibus você ainda pode abrir uma janela, um espaço que tem ventilação, mas o avião não. O avião era fechado, tem aquela circulação interna, que eles filtram o ar, mas o cheiro não sai. Então, tinha um espaço reservado para os fumantes, que era ao fundo da aeronave. Só que não adiantava absolutamente nada. Sim, exatamente. Né? A gente veio evoluindo. Contudo, o que eu percebo hoje é que a gente tem uma involução. Vem vindo a tecnologia aí com os cigarros eletrônicos e isso vem evoluindo. Cigarros eletrônicos, já vamos tocar nesse tema, mas uma outra questão que surgiu agora. Uma pessoa que é vítima do tabagismo, o Estado, né, permite o uso, ele pode processar o Estado também como responsável, o fabricante desse cigarro?
Olha, é como eu costumo dizer, né? O direito de petição está na Constituição, mas eu acho muito difícil que ele obtenha êxito nisso aí, porque tem um fator de responsabilidade própria, né? De escolha, né? A não ser que ele tenha sido forçado ou que a gente consiga comprovar circunstâncias muito graves de que ele foi induzido fortemente, seja pela inércia do Estado ou pela conduta do fabricante, eu acho muito complicado. Mas o Estado tem responsabilidade para cuidar dessa pessoa, como a senhora bem deixou esclarecido aqui. E assim, eu acho que nós, enquanto sociedade civil, a gente tem o costume de delegar essa responsabilidade para o Estado, né? De uma maneira geral, o ser humano terceiriza a culpa, né? Transfere a responsabilidade. Mas nós temos que chamar também a sociedade civil como um todo para fazer parte dessa conscientização, desse trabalho de demonstrar o mal que isso faz. Porque nada melhor que pessoas que vivem exemplos, né? Existe uma frase que diz que a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, quando você demonstra, por exemplos, que aquilo é um malefício, é mais fácil convencer as pessoas de que aquela conduta não é a melhor para ela mesma, para elas mesmas, né? Estamos aguardando a chegada do médico pneumologista Ricardo Martins nesse debate. Eu estou conversando com a doutora Thaís Gracindo. Doutora Thaís, a senhora tocou num ponto muito importante que estamos acompanhando, que a modernização, né, das formas do uso do tabaco. Temos agora aí, como a senhora falou, os vapes, ou os pods também, como dizem os jovens. Como está essa questão aqui no nosso país? É proibido, mas a gente vê em todos os locais. É um comércio proibido, você compra pela internet, é fácil acesso aqui em Brasília, em diversos lugares. Vou dar um exemplo simples. Se você for a uma tabacaria, qualquer que seja ela, você acha 2 artefatos sem qualquer embaraço. Um se chama bong, que é para consumo de maconha, com água. E o outro se chama deschavador, que é uma caixinha, eu não sei muito bem, mas que é para triturar a folha da maconha para você fazer o cigarro de maconha. Isso você acha em qualquer tabacaria. Eu sei, porque meu pai fumava cachimbo e nós íamos muito à tabacaria comprar fumo. Você tem esses artigos assim. Da mesma forma que tem os narguilés expostos, tem essas duas. E são ferramentas para uso exclusivo de uma substância ilícita. E estão lá sendo comercializadas. Porque o comércio daquilo ali, em tese, não é ilícito. Mas está fomentando que tipo de consumo? A gente sabe, é muito grave essa questão, existe delivery de substâncias ilícitas. As pessoas que utilizam, ligam e o cara vai entregar na porta da sua casa. O traficante vai na porta da sua casa. Não tem problema. Isso é comum. Há pouco tempo, se descobriu aqui uma gangue que fazia isso na comunidade do High Society aqui de Brasília. Foram presas algumas pessoas que faziam esse tipo de comércio. Então, imagina o vapor, que não é... Porque o vapor em si, ele não é um problema. O problema é a essência que vai lá dentro, né? É o tabaco que tem na essência que vai lá dentro, que tem o mesmo potencial aditivo. Quando os narguilés surgiram, muitas pessoas foram estudos preliminares, disseram que ele era melhor que o cigarro. Posteriormente, veio um estudo que demonstrou que é o contrário. Pela fumaça ser úmida, ela se espalha muito mais, e por ser compartilhado, há um compartilhamento de bactérias que são extremamente prejudiciais para o pulmão. Aí o doutor, quando chegar, vai poder explicar isso bem melhor. Com certeza. E quem está falhando, então, nessa questão da venda desses produtos, como a senhora citou, os vapes, os pods? Infelizmente, é o poder público. Está faltando fiscalização, está faltando cobrança dos órgãos no sentido de coibir de verdade esse comércio. E nesse caso, o poder público pode ser acionado? Quem faz esse acionamento é o próprio Ministério Público? É o nosso ouvinte que faz a denúncia? Todo mundo. A notícia crime, ela pode ser dada por qualquer um. Está sendo comercializado, é só você informar.
Ocorre que, Sérgio, infelizmente a gente ouve muito isso. Há leis que pegam e leis que não pegam, né? No Brasil a gente tem isso. A lei está ali, mas muitas vezes as pessoas escolhem que aquela ali elas não vão cumprir. E é o que está acontecendo com o vapor. Nada se faz, é um comércio muito lucrativo, ao que faz crer, porque se não fosse lucrativo não estaria aí em franco crescimento, apesar de ser ilegal. E as dificuldades? A senhora, como advogada, especialista em direito médico, já encontrou casos de pessoas com dificuldades para conseguir os seus tratamentos nesta questão que envolve o pulmão ou efeitos do tabagismo ou não? Não especificamente, mas o que a gente observou depois da pandemia da Covid-19? A gente sabe que a Covid ela atinge diversos órgãos e, embora a gente saiba que ela atinge diversos órgãos, a gente não conseguiu estabelecer tudo que ela faz de malefício. Mas o pulmão está claro, tanto que muitas pessoas faleceram por falhas pulmonares, né? Então, depois da pandemia, a gente conseguiu observar aí que pessoas que eram tabagistas, que tinham esse vício, estavam mais sujeitas a terem um quadro mais grave. E aí o atendimento acabou sendo prejudicado pelo volume que a gente teve mesmo, né? De internações e falta de leitos e etc. Mas nada específico. 10 horas e 24 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Justiça e também pelo YouTube da Rádio Justiça esse debate, que agora vai começar para valer sobre o Dia Mundial do Tabaco. Estamos falando do Dia Mundial Sem Tabaco e não estamos desmerecendo a participação até agora da doutora Thaís Gracindo, que trouxe aqui para nós os aspectos jurídicos do vício. Mas também agora contamos com a participação do médico pneumologista, Dr. Ricardo Martins. Seja bem-vindo, obrigado por estar nos estúdios da Rádio Justiça. Imaginamos as dificuldades para chegar até aqui, né, doutor Ricardo? Bom dia. Bom dia, perdão pelo atraso, houve dificuldade de chegar por causa do movimento na Câmara, né, e no próprio Poder Executivo, então a gente teve dificuldade de chegar, mas eu agradeço bastante à Rádio Justiça pelo convite. Doutor Ricardo, vamos falar sobre Dia Mundial Sem Tabaco. Já falamos aqui, passamos assim sobre o fumo tradicional, o cigarro, o vape, narguilé. Qual a importância de tratarmos desse Dia Mundial Sem Tabaco? Esse é um assunto que nos preocupa muito, porque a indústria do cigarro, ela incrementou os seus produtos e aquilo que a gente estava conseguindo, que era reduzir o consumo de cigarro, voltou a crescer com o advento do cigarro eletrônico, tido como inócuo, né? Mas que, na verdade, é um grande vilão. E se todos forem, por exemplo, aos pátios dos colégios, onde tem até crianças mesmo e adolescentes, no recreio há um problema seríssimo, porque muitos vão fumar o cigarro eletrônico. E, infelizmente, comprado até pelos pais, que recebe uma propaganda enganosa de que é um cigarro sem problemas, né? Então, voltou a crescer o número de pessoas consumindo cigarro, notadamente os adolescentes. E nesse caso, doutora Thaís, os pais podem ser responsabilizados pela compra desse cigarro eletrônico? Certamente. Os pais são os responsáveis legais, os tutores, né? Dos filhos, e se eles estão fornecendo um produto ilegal, aí sim, é uma questão muito séria. E tem alguns crimes aí, né? Pois não, pode falar. O crime, primeiro que ele comprou um material que é ilegal. Uhum. Ele forneceu algo que é notadamente prejudicial à saúde para uma criança, objeto de crime. Então, assim, é absurdo. Agora, eu entendo, doutor, o senhor me corrija se eu estiver equivocada nesse sentido, que ele é muito mais atrativo que os cigarros comuns pelos cheirinhos, né? As essências. Então, parece que é gostinho de morango, é gostinho de chiclete. Assim como foi tentado com aqueles cigarros aromatizados. Os mentolados, né? E tem um outro detalhe importante, desculpa interromper. Não, por favor. Que também a customização do produto. Tem produto na forma de pendrive, por exemplo. Então, isso torna mais atrativo ainda a compra, né, por parte do adolescente. E, infelizmente, se nós formos nas cercanias das escolas, o produto é vendido livremente.
em mercearias, em bares, em padarias, em bancas de revistas. Então, há que haver um controle, já que é um produto ilegal. Ele não ele é proibido no Brasil. A Anvisa, após um esforço grande nosso, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, conseguimos convencer as autoridades dos malefícios do cigarro, né, eletrônico. Mas, mesmo assim, a fiscalização é muito falha. Tivemos até no passado aí um fato que repercutiu, que era um personal trainer falando de um vape com reposição de vitaminas, né? Nossa. É preciso aqui agora a gente não pode nem mais falar em ouvintes, porque eles também estão assistindo pelo YouTube, a rádio se modernizou, né? Vamos dizer assim. Mas é preciso reforçar que a via aérea ela não é um bom meio para receber produtos inalados, aquecidos. Nós vamos ter uma série de problemas com relação a isso. Alguns problemas agudos, que são essas doenças que eu acho que vocês citaram aí no início da programação. Você pode também, por favor, refalar. Por favor, que a gente aqui só tentou. São os EVALIs, né? Que é uma nova doença no capítulo dos livros de medicina, hoje já também, digamos assim, dicionarizada no Código Internacional de Doenças, que é uma doença aguda promovida pela inalação do cigarro, que promove uma queimadura no pulmão. Então, nós temos aqui casos no Brasil. Na sexta-feira passada mesmo, no Hospital Universitário de Brasília, onde eu trabalho, nós estávamos debatendo o caso de uma moça de 20 anos que se introduziu no hábito de fumar cigarro eletrônico e desenvolveu uma grave lesão respiratória vindo a falecer. Isso só foi descoberto posteriormente através de contato com os amigos dela, né? Porque nem os pais sabiam dessa situação. Então, não é um produto inócuo, ele promove uma doença grave que pode, inclusive, levar a pessoa à morte. E aí é chocante, né? Porque como são hábitos mais praticados por pessoas jovens, nós vemos jovens morrendo aí. E, às vezes, o diagnóstico não é feito porque não é perguntado, né? Não se imagina que uma doença grave num jovem possa ser decorrente de um produto como, por exemplo, o cigarro eletrônico, tido aí por fora, por uma propaganda enganosa, como um produto inócuo. E o pior é que, até me corrija também, doutor, o uso desse cigarro eletrônico ou dos vapes, a pessoa não fica com o cheiro, né, do fumo, ela não tem sinais que ela faz o uso desse tipo de artefato? Dependendo do produto, né? Porque como no Brasil não há fiscalização, a gente não sabe nem que componentes tem nesses produtos aí. E, infelizmente, o que nós temos percebido com alguns usuários é que eles usam algumas substâncias, outras que não só o cigarro. Por exemplo, maconha, cocaína. Então, acaba que também pode gerar algum tipo de malefício com relação a outras drogas, essas ilícitas, né? Assim como é o cigarro eletrônico. Mas esses produtos que têm sabores, às vezes você pode perceber algum cheiro, né? Mas o que eu estou entendendo, não tem o cheiro da nicotina, sem dúvida, não tem. E nem as mãos ficam amareladas, né, com o produto da nicotina. Pois é. E a questão, voltando agora mais lá atrás, né? Falamos dos cigarros, ele evoluiu. Aí veio a onda do narguilé. Você pode falar para nós o que causa o narguilé? Porque vinha aqui aquela questão, né? A doutora Thaís até comentou aqui conosco. Chegou, é úmida, passa pela água, é purificada. Mas e na verdade, o que ele provoca? Na verdade, é uma outra forma de se fumar, né? Isso não vem não vem porque o produtor trouxe isso para cá. Isso é tudo fruto de uma campanha de uma indústria que vende cigarro, que já percebeu que o cigarro comercial, que é mais conhecido aqui para a população, já tem perdido os adeptos, né? Então, eles buscam modernizar a prática do tabagismo. Inclusive, quando a gente faz um interrogatório do paciente, pergunta se ele fuma. Não fumo. Ele nega que fume. Mas aí você fala, mas faz uso do narguilé? Sim, todo fim de semana eu saio com meus amigos para fumar narguilé. Aquela sessão entre amigos, além de todos os riscos de ficar compartilhando o cachimbo, né? Os riscos de doenças infecciosas na boca, equivale a 70 cigarros
consumidos naquela noite ali. Ou na noite, ou na tarde, enfim. Naquela sessão em que a pessoa vai lá se divertir, vamos dizer assim, com os amigos. Então, a indústria do cigarro está sempre se inovando e, vejam bem, buscando o jovem. Porque se sabe que a nicotina, em 20% dos consumidores, leva a pessoa ao vício por cerca de 30, 40 anos. Então, um consumidor cativo aí por um bom espaço de tempo. Doutora Thaís, vira repórter agora. Pergunta para o doutor Ricardo Martins. Puxa, O que você tem? Na época que o narguilé surgiu, veio essa falsa ideia de que ele era saudável, né? O compartilhamento, ele pode levar bactérias para pulmão e etc., não é? Ele é mais nocivo até pelo compartilhamento, não só por ser úmido. O fato de ser úmido e quentinho, ele facilita a proliferação de micro-organismos, ou eu estou equivocada? Perfeito, doutora Thaís, a senhora está certíssima. É um ambiente ideal para a proliferação de fungo, por exemplo, que hoje, em Pernambuco, tivemos agora aí um surto de um fungo ultra resistente, e eu não posso atribuir, obviamente, ao hábito tabágico, mas claro que se você não tem cuidados com a higienização dos produtos que consome, é propenso a pegar esses tipos de infecções. Então, infecções bacterianas, fúngicas e também parasitárias, né? Como elemento adicional. Lembrando que a água, né, favorece a absorção do produto. Né? Potencializa tudo. Potencializa, né, a ação do produto. E aí, mais uma vez, a história do aromatizante, né? Inebriando o consumidor, né? Mas é gostoso, tem um cheirinho bom, só que é extremamente danoso. E a composição desses produtos, o narguilé, por exemplo, sabe-se o que vai ali, doutor? O narguilé até que tem uma certa fiscalização, mas não se sabe. A fiscalização ela não é rigorosa e a gente tem relatos de pessoas usando outras drogas ilícitas dentro do narguilé. No consumo, no produto ali que se coloca na água, né? No chamado cachimbo, né? Cachimbo d'água. E nesses pacientes que o senhor atendeu aí, que não reconhece que fuma, mas usa o narguilé, quais os principais sintomas, os diagnósticos que os médicos acabam encontrando ali? Como nós pegamos muitos pacientes jovens, os sintomas que nos levam à atenção, né, médica são agudos, né? São as bronquites. Em geral, bronquites, sinusites, rinites, quadros de asma, eventualmente pneumonias. Não tem aqueles quadros de consumidores de 20, 30, 40 anos, que são as chamadas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, bronquite e enfisema. Mas a continuação desse consumo vai levar a isso. Aquela recorrência, doutor? Aquela recorrência, aquela pessoa que vive gripada, vive tossindo, gripa aqui, melhora amanhã, gripa aqui, melhora amanhã. E como é uma prática, às vezes, escamoteada, ou a pessoa acha que aquilo não faz mal, ela não leva em consideração a relação de causa e efeito. Consumo do tabaco, seja em que forma for, e sintomas respiratórios. E temos também a contribuição do tabagismo, por exemplo, para aquela doença pulmonar obstrutiva crônica, estou vendo aqui, e também o câncer de pulmão. Sim, eu acho que, saindo um pouco do narguilé, embora o consumo continuado possa levar a isso, a principal causa de câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica, que talvez as pessoas conheçam como bronquite e enfisema, tem o cigarro como o principal elemento. E principalmente também pessoas que não dão conta, mas são fumantes passivos. Infelizmente, isso realmente funcionou aqui no Brasil. Nós não temos mais pessoas, eu não tenho conhecimento, pelo menos, de pessoas que fumem dentro de espaços fechados. Mas isso se deu porque provamos, né, junto aos órgãos jurídicos, que as pessoas que não consomem cigarro, elas têm maior chance de ter doenças respiratórias, inclusive essas graves, bronquite, enfisema e câncer, sendo tabagista passivo. Doutora Thaís, no início tinha falado sobre a experiência do pai dela, que fumava cachimbo, e hoje ele está com câncer de boca.
Porque não traga, né? O cachimbo, Sim. a diferença do cigarro pro cachimbo. O cigarro eletrônico e o narguilé são semelhantes ao cigarro ou ao cachimbo? Todas essas formas de tabaco, elas podem levar a câncer de boca, de laringe, de pulmão, né? Evidentemente que o cachimbo, dada essa prática aí de ficar mais restrita à boca, a chance é mais de câncer de língua, enfim, dos constituintes da boca, né? Mas todas essas formas podem levar a câncer da via aérea respiratória e outros cânceres, né? Sim. Porque as substâncias cancerígenas podem ser absorvidas na circulação e gerar câncer em outros órgãos, rim, estômago, pâncreas, enfim. Uma dúvida. Esses vapes e o narguilé, eles produzem muita fumaça. Sim. Né? E hoje a gente tem, por exemplo, locais que são destinados a fumar o narguilé, em bares de narguilé. Então, você sabe, você vai ali fazer uma sauna de narguilé ao seu redor, né? Os rocares, né? Ave Maria, nossa. Só de pensar, eu tenho alergia, então vai me dando... Eu já começo a espirrar, só de pensar. Mas isso também gera o fumo passivo, como o cigarro gerava anteriormente? Para o narguilé, não há dúvida com relação a isso, né? Já tem alguns estudos com garçons, né? Com pessoas que trabalham nesses ambientes, mostrando que eles têm mais chance de desenvolver doenças respiratórias. Para o cigarro eletrônico, como é algo muito novo, nós não temos ainda estudos que nos garantam afirmar isso. Embora o tal vapor que é dito que é inócuo, já se sabe que não, porque há eliminação de substâncias tóxicas também no vapor. E qual a diferença que existe dos efeitos do tabagismo entre homens e mulheres? São os mesmos efeitos ou temos doenças diferentes? O que se sabe é assim, em termos de doença não. As pessoas, independente do gênero, elas desenvolvem as mesmas doenças. Mas há alguns estudos mostrando que, em termos de vício, as mulheres têm mais facilidade de se viciar do que os homens. Não se sabe por quê, mas há estudos mostrando isso aí. No caso, as mulheres aumenta a possibilidade de câncer de mama? E já tem comprovação de relação entre cigarro e câncer de mama. Voltando ao vape, né, já que estamos acompanhando e preocupados com o futuro dessa geração que está aí acompanhando e vendo esse vício sendo assim aumentado, proliferado, o que podemos dizer sobre este uso, doutor? Bom, eu aproveito aqui, né, a audiência para pedir que as pessoas lutem contra essa prática, né, e entendam que não é por aí que nós vamos conseguir melhorar os hábitos de saúde da população. Pelo contrário, né, vamos ter sérios problemas. Infelizmente, eles vão se dar a médio e longo prazo, porque são doenças geradas pelo consumo continuado da droga, né? Das drogas, porque são várias, né? O cigarro eletrônico já tem catalogados 2.000 substâncias, isso que ainda está sendo estudado, né? Então, aqui fica o apelo, como a gente sabe que na Rádio Justiça muitos servidores da Justiça ouvem, fica o apelo para que a Justiça nos ajude, né? Ajude nós, pneumologistas, nós médicos, a combater esse mal que nos preocupa muito. Como eu disse, aumentou significativamente o consumo de cigarro entre crianças e adolescentes, chamando a atenção de que o tabagismo hoje é considerado uma doença pediátrica. Então, há que se ter um esforço grande nas escolas, principalmente, para a conscientização das crianças com relação aos danos que podem ocorrer com o consumo do cigarro. Doutora Thaís, aproveitando o gancho do doutor Ricardo, como as leis, como a justiça pode ajudar nesse combate, então? Bom, primeiramente, ele estava falando sobre essas 2.000 substâncias. A gente tem um fator agravante aí. Quando a gente tem uma substância legal, ela é regulada pela Anvisa. Então, a gente sabe o que compõe o cigarro normal, o cigarro do filtro, ali, no papel. Né? A gente sabe quais são as substâncias que estão ali. Então, a Anvisa libera ou não libera uma determinada marca, porque está dentro de padrões aceitáveis daquela substância. Quando a gente está falando aí de substâncias, de uma coisa ilegal,
né, de um produto ilegal, que são as essências que tem, e a gente não sabe o que tem dentro. Então, o fator danoso é muito maior, né? Então, eu acho que o nosso apelo vai para as autoridades para que se faça valer a legislação, ou se de fato a linha for, embora pessoalmente eu não entenda que essa seja a melhor alternativa, na linha da descriminalização de outras drogas e se entender pela descriminalização do vape, que haja uma regulação forte, pesada, e que se chancele dentro de padrões aceitáveis para que a gente tenha um mínimo de ciência e controle sobre o que está sendo ingerido. Porque a gente está vendo isso em crianças e adolescentes, como o doutor bem colocou, esses efeitos não virão agora. Isso vai atingir a nossa saúde pública daqui a 15, 20 anos. Nós vamos ter aí uma enxurrada de doentes, né? E a gente tem, como eu vinha colocando quando o doutor estava chegando, nós tivemos a Covid. A Covid está aí, é lógico que é vacinada e tal, mas se conjugando todas essas questões, a letalidade potencial de uma coisa junto com a outra, mesmo que a pessoa seja vacinada, a gente sabe disso, se ela pega Covid várias vezes e ela tem essa predisposição pulmonar pelo uso de tabaco, em qualquer forma que seja, a gente aumenta o risco de morte, né, das pessoas. Doutor Ricardo, no passado a lei trouxe alterações sobre a publicidade do fumo. Tivemos as embalagens dos cigarros com fotos das pessoas com as suas doenças. O senhor acredita que aquilo ajudou, de fato, a pessoa a tomar um choque sobre a realidade do que está acontecendo? Olha, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa decisão das autoridades foi muito importante para nos apoiar no enfrentamento do problema. Primeiro, evitando que a indústria do cigarro entrasse na publicidade, principalmente para os jovens. E veja, eles têm interesse no jovem. Por quê? Porque é o consumidor do futuro. Eles sabem disso. Eles sabem que a nicotina, o grande vilão da história, é o que vai levar a pessoa à dependência. Então, o fato das autoridades terem proibido propaganda de cigarro em eventos esportivos, em shows de música para jovens, isso foi muito bom. Assim como a conscientização da população, alocando no produto orientações com relação aos malefícios que o cigarro promove na saúde. E a outra coisa também foi a taxação, né, desses produtos. A gente sabe que quando aumenta o preço do produto, você reduz muito o consumo. Isso é descrito em vários países que, junto com o Brasil, enfrentam o problema do cigarro de maneira muito estrita, né? Mas temos aí aquele problema do cigarro que é contrabandeado. Temos o vape, por exemplo, ou os pods que são trazidos e a embalagem até é pequena, a apresentação é pequena. Como combater tudo isso, né? Aí entra as autoridades policiais. Elas precisam estar junto conosco nesse embate, porque, como disse a doutora Thaís, é importantíssimo, né, pensar que esse é um risco de saúde pública, né? Nós temos, nesse momento, catalogados 17 milhões de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, em torno de 12 milhões de pessoas com câncer de pulmão, que é uma doença gravíssima. Grande parte das pessoas não sobrevivem após 5 anos de diagnóstico da doença. Fora o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, câncer de outros órgãos. Então, é preciso que todos se unam nesse esforço. Não é só aqui a justiça, mas também a saúde e os pais, os professores. Então, educação é um esforço da comunidade. E entender como fomos bem-sucedidos, né? A sociedade foi bem-sucedida em banir o cigarro de prédios, né? De ambientes fechados, ônibus, enfim. É possível que a gente consiga vencer isso, mas isoladamente ninguém vai conseguir conquistar esse intento. Doutor Ricardo, falamos das fotografias, incluindo ali nos maços de cigarro as pessoas com os problemas de saúde, órgãos ali que são expostos.
Eu gostaria então que o senhor fizesse descrições de doenças que essas pessoas acabam obtendo fazendo uso. Vamos falar hoje mais do cigarro eletrônico e do vape, por exemplo. O que o senhor pode descrever o sofrimento que a pessoa passa quando começa a fazer o uso desse produto e começa a ter os sintomas das doenças? Bom, eu acho que eu poderia comparar, por exemplo, todo mundo já tomou um caldo, vamos dizer, de piscina ou no mar, né? Em que você se sente sem respiração. É o que acontece com essas pessoas que fumam. Quer dizer, a médio e longo prazo, elas vão consumindo a estrutura do pulmão normal e vão ficando com dificuldades respiratórias. Começa com uma caminhada, por exemplo, vai caminhar com a família e começa a sentir dificuldade. E acaba na simples dificuldade respiratória de amarrar um cadastro de sapato, em tomar um banho. E resulta, por exemplo, na necessidade de ter oxigênio suplementar. Ou seja, ele passa a respirar mediante uma suplementação de oxigênio via um catéter, uma mangueira, como o povo gosta de chamar, né? Então, criar em si o afogamento sem estar afogado. Eu acho que essa é a melhor maneira de expressar a dificuldade. Quando se é jovem, não se acredita que vai ficar doente quando idoso. Mas eu falo sempre para os jovens que me procuram, eu não sou pneumologista pediátrico, mas a gente acaba atendendo muitos adolescentes. É assim, você tem que se preparar para uma vida que você vai ter no futuro. Você não vai ser jovem para sempre. Você vai ter 60, 70. Hoje a população está vivendo mais. E a questão não é morrer, a questão é como vai viver. E o que a gente observa é que essas pessoas que por muito tempo consumiram cigarro se arrependem amargamente. Disseram, se eu pudesse voltar, eu não faria o que eu fiz quando jovem. Doutora Thaís, alguma pergunta para o doutor? Eu tenho, assim, na verdade não é nem uma pergunta, é uma colocação, né? Pois não. Como filha de fumantes, eu contei para o Sérgio, minha mãe fumou a gestação inteira, a minha e a do meu irmão. E uma certa vez, eu sempre tive muita curiosidade de entender o porquê, né? Mãe, mas por que você fuma? Ela falou assim, eu fumo quando eu estou triste, para me consolar. Eu fumo quando eu estou feliz, para comemorar. Eu fumo quando eu estou com fome, para enganar o estômago. Eu fumo depois de comer porque é o melhor cigarro que tem, aquele depois de comer. E eu fumo porque é bom. Eu fumo porque eu me sinto bem. Que as pessoas procurem, assim, talvez outras formas de se sentir bem, porque esse é um bem relativo, né? Porque as consequências vêm lá na frente. E rapidamente, até ela citou os fatos, né? Que nasceram crianças pequenas, Sim. Dificuldades de parto também. Mamãe teve dificuldade no meu parto, eu fui para incubadora, enfim. Isso tem a ver com o tabagismo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A grande causa de morte prematura no parto das crianças, né? E nascimento com pequeno peso, e todos os fatores que levam a isso, né? A dificuldade que a criança tem de desenvolver, mais chance de apresentar doenças, não só respiratórias, outras doenças, elas são ligadas ao cigarro, né? Doutor, existe alguma predisposição de filhos de fumante para fumarem? Ou não? No cigarro isso não está bem provado, no álcool sim. O alcoolista você tem mais chance de ter descendentes viciados no álcool. No cigarro ainda isso não está muito claro, embora não acredito que isso também não fuja muito do que se vê no alcoolismo, não. Só pegando um gancho aí, que foi dito pela doutora Thaís, né, é bom mesmo fumar, é verdade. A gente não pode negar isso, que as pessoas se sentem bem ao fumar. Porque é uma liberação de substâncias euforizantes. Mas essas substâncias podem ser obtidas de outras formas. Por exemplo, na prática de exercício. Então, a gente já provou e fala isso muito para o consumidor do cigarro, que ele, trocando o cigarro por atividade física, ele vai ter a mesma sensação de bem-estar, claro que buscando fazer regularmente a atividade física. Então, ele troca o cigarro pela saúde. Doutor, existem tratamentos para as pessoas pararem de fumar? O que temos no mercado? Qual o senhor recomenda? É eficaz?
Existe, e eu vou dizer com muito orgulho que o Brasil ele tem uma estrutura para ajudar a pessoa a parar de fumar exemplar. Não é só Brasília, não sei se eu estou falando só para Brasília, estou falando para o Brasil. Para o mundo pela internet. Puxa, então é um orgulho para a gente saber que o Brasil ele tem uma estrutura para ajudar as pessoas a parar de fumar no SUS. Então, a Brasília, por exemplo, tem em cada satélite pelo menos uma unidade, posto de saúde, com gente treinada para ajudar a pessoa a parar de fumar. E muitas vezes a gente recebe pacientes querendo parar de fumar, mas achando que a gente tem que dar uma pílula mágica para ele parar de fumar. Não adianta. A medicação ela é adicional, ela é complementar a uma estratégia de trabalho de psicoterapia chamada terapia cognitivo-comportamental. Você tem que trabalhar a pessoa para ela se defender dos malefícios, da compulsão pelo vício. Então, existe um trabalho que precisa ser... Psicólogos envolvidos? Psicólogos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas. Depende muito do posto de saúde, da composição do posto de saúde. Até o mesmo agente de saúde participa, em alguns desses postos de saúde, dessa estratégia. Né? São várias sessões, em grupo, né? O sucesso é enorme. É evidente que algumas pessoas têm recaídas, 1, 2, 3 recaídas, mas aqui em Brasília, por exemplo, tem postos de saúde com 90% de sucesso. E qual o prazo médio para esse tratamento? Em geral, são 3 semanas de tratamento, não todos os dias, né? Tem dias específicos, né? E aí, assim... É importante citar o nome do Dr. Celso Araújo como um dos grandes batalhadores da inserção dessa estratégia no serviço público. Ele que é médico ainda aqui no Distrito Federal. E também o Dr. Carlos Alberto Viegas. Foi um grupo que se reuniu com o pessoal do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, com pessoas do Poder Judiciário, também do Poder Legislativo, e conseguiram construir... E executivo, claro, o Ministério da Saúde, né, já representado pelo INCA, conseguiram construir aqui em Brasília, e isso depois teve repercussão no Brasil inteiro, desse tipo de estrutura para apoiar a pessoa que quer parar de fumar. Só para os adultos ou já temos jovens que vão atrás desse tratamento? Para todos os que quiserem. Como eu disse, temos recebido, não eu, mas eu tenho notícia de colegas que têm recebido crianças de 10 anos. Nossa. Já viciadas. 10 anos. É complicado, né? Porque, assim, pelo que eu entendo, o vício, ele ultrapassa só o prazer. Existem pessoas que andam com uma caneta, porque existe esse vício aqui, o de segurar o cigarro, substitui por uma caneta, por um palitinho, enfim. É uma ligação até psicológica, um apoio psicológico? Sim, para ajudar porque existe o vício químico, existe o vício físico também. Né? Então tem que substituir. E as pessoas hoje, a gente tem uma tendência muito grande a achar que tudo tem que ter uma solução mágica, porque temos pílulas para acordar, para dormir, para ficar feliz, para se acalmar, né? As pessoas vão tomando pílulas para tudo. Então elas geralmente buscam o tratamento rápido. Eu vou tomar esse remédio, eu vou parar de ter vontade. Não é assim. É como se fosse, mal comparando, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Existe não adianta fazer a cirurgia se você não tiver todo um preparo e uma reeducação de hábitos. E um pós também operatório, né? Sim. O cigarro, ele é assim, digamos que se tiver um produto assim maligno, esse é o cigarro, porque a nicotina, ela chega no cérebro 10 segundos após a pessoa tragar. E ela cria no cérebro receptores específicos para a atuação dela. A maconha também é assim? Não se sabe ainda a respeito da maconha, mas provavelmente sim, porque algumas pessoas têm dependência física também, além de psíquica, né? Mas no cigarro não, hoje está muito bem estudado. Então, algumas pessoas elas têm síndrome de abstinência. Por quê? Porque tem vários receptores no cérebro que necessitam da nicotina. Então, essa situação que a mãe da doutora citou, de eu fumo porque eu fico alegre, quando eu fico alegre, quando eu fico triste, enfim. Para tudo. Porque a nicotina entra ali para modular essas sensações. E a retirada, às vezes, para algumas pessoas, aí sim, requer medicamento.
reposição de nicotina não evidentemente inalada, Aqueles mas adesivos? adesivo, goma de mascar, às vezes, associado a algumas medicações também fornecidas pelo SUS, né? Mas é isso, né? Não há fórmula mágica, demanda esforço por parte da pessoa e da equipe que o está tratando. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Parto agora para as considerações finais, agradecendo primeiro a presença da advogada, especialista em direito empresarial e médico, doutora Thaís Gracindo. Obrigado por estar conosco, doutora Thaís. Obrigada, Sérgio. Obrigada aos nossos ouvintes e telespectadores, vídeo-ouvintes, pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer compartilhar aqui com vocês e absorver tanto conhecimento aí que sempre chega. Meu recado fica um apelo, né? Como filha de ex-fumantes, conscientizem-se, busquem formas alternativas de prazer. Eu, por exemplo, não gosto de exercício físico, né? Para mim, todo mundo fica relaxado, eu fico agoniada, mas eu amo dançar. Então, a gente substitui. É um exercício físico, né? Procurem atividades que te deem satisfação pessoal, alegria, mas que não sejam prejudiciais à sua saúde, porque a conta chega. É isso mesmo. Agradeço também ao médico pneumologista, doutor Ricardo Martins. Doutor Ricardo, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. E qual o seu recado final que o senhor deixa para o nosso ouvinte? Bom, o primeiro recado é dizer que da minha satisfação de estar aqui presencialmente, né? Fizemos muitos programas à distância durante a pandemia e é uma satisfação estar aqui presencialmente e lhe conhecer também, assim como a estrutura da rádio, né? O recado que eu passo é isso. A gente tem diferentes formas de obter a felicidade. Eu acho que a doutora Thaís foi muito feliz. Não é só... Quando a gente fala exercício, não precisa ser ir para a academia. Pode ser, por exemplo, a atividade de dança, que é extremamente saudável, tanto do ponto de vista emocional quanto físico, né? Então, não se sintam perdidos se quiserem parar de fumar. Existe hoje uma boa assistência médica de saúde, vamos dizer assim, não é só médica, uma boa assistência de saúde no serviço público de saúde e também algumas estruturas de convênios e hospitais particulares. E uma última pergunta aí também que o senhor deixa como mensagem para o jovem que está vendo esta onda dos vapes e dos pods. Qual o conselho que o senhor deixa para esta pessoa? É a mesma coisa. A felicidade a gente obtém com esforço, como tudo na vida. Não existe coisa fácil. Então, quer ser feliz, procure fazer atividade física, dormir em horários razoáveis, né? Porque o jovem tem dormido tarde. Então, procurar ter bons hábitos de sono, alimentação e atividade física, vai ser feliz e saudável. E também procure a medicina, né? Caso faça o uso desse vape e queira deixar de usá-lo. Estamos à disposição, não só eu, como todos os médicos do Brasil. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados, 11 horas em ponto. Agradeço a você que nos acompanhou também pelo YouTube e pela Rádio Justiça. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que até amanhã essa entrevista vai estar disponível para você também ver novamente no YouTube. Um ótimo dia para você. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Entretexto. Um ótimo dia. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.